Salve galera, do Super Aprova, professor Betão, para a resolução de mais um exercício proposto do nosso assunto grandezas direta e inversamente proporcionais. Vamos a ele. Olha lá. Uma indústria tem um reservatório de água com capacidade para 900 metros cúbicos. Perfeito? Então está lá o reservatório, 900 metros cúbicos de água. Quando há necessidade de limpeza do reservatório, toda a água precisa ser escoada. O escoamento da água é feito por 6 ralos e dura 6 horas quando o reservatório está cheio. Perfeito? 900 metros cúbicos, 6 horas, 6 ralos. Ok. Essa indústria construirá um novo reservatório com capacidade agora para 500 metros cúbicos, cujo escoamento da água deverá ser realizado agora em 4 horas quando o reservatório estiver cheio. Os ralos utilizados no novo reservatório deverão ser idênticos aos do já existente. A quantidade de ralos do novo reservatório deverá ser igual a... Bem, verifique que nós temos algumas grandezas envolvidas nesse exercício. Nós temos a quantidade de ralos, nós temos número de horas, quantidade de horas, e nós temos a capacidade do reservatório. Poxa, Betão, mas isso aí está envolvendo 3 grandezas, né? E eu me lembro lá da regra de 3 composta, né? A regra de 3 simples envolve 2 grandezas, a regra de 3 compostas mais de 3. Mas veja você como nós vamos estar resolvendo esse exercício de forma tranquila, pelo que nós acabamos de mostrar para vocês, trabalhando com a razão, né? Com as grandezas direta e inversamente proporcionais. Observe só. Bom, aí estão as nossas alternativas, então, sobre a quantidade de ralos que nós queremos determinar, 2, 4, 5... 8 ou 9, perfeito? Muito bem. Veja a forma de resolução desse exercício. Então, a primeira coisa é esquematizar, sejam N, o número de ralos, V, o volume a ser escoado de água, e T, o tempo de escoamento. Repare, moçada, como é que a gente já vai fazer a montagem de uma fórmula, sabendo de antemão o seguinte, né? Já por também percebendo as coisas. O número de ralos, ele é diretamente proporcional ao volume, certo? Correto? Então, quanto maior o meu volume, maior a quantidade de ralos que eu devo ter, certo? E é inversamente proporcional ao tempo, não é? Correto? Quanto mais ralos eu tiver, menor o tempo de escoamento, certinho? Então, olha, o número de ralos é diretamente proporcional ao volume e inversamente proporcional ao tempo de escoamento. Perfeito? Então veja, moçada, como a gente já escreveu essa fórmula. E lá atrás nós já advertimos, olha, ela pode ser escrita como K vezes V vezes 1 sobre T. Olha lá, já nos lembrando do inverso. O que é o inverso do tempo? 1 sobre o tempo. Então, nesse formato, a gente já verifica, tá? Que o número de ralos é diretamente proporcional ao nosso volume e inversamente proporcional ao nosso tempo. Prestem bastante atenção nisso, tá? Prestem atenção no formato, na forma com que a gente está resolvendo esse exercício, que é muito interessante. E K é a nossa constante de proporcionalidade. Porque toda vez que a gente fala direta ou inversamente proporcional, nós temos um K envolvido aí, que é a nossa constante de proporcionalidade. Perfeito? Muito bem. Para n igual a 6, no início do nosso exercício, nós temos essas informações. Para um volume, então, do nosso reservatório de 900 metros cúbicos, nós temos 6 ralos e o tempo foi de 6 horas. A partir disso, moçada, e pela percepção da nossa fórmula, nós somos capazes de determinar a nossa constante de proporcionalidade. Olha que interessante. Jogando esses valores, então, n igual a 6, o nosso volume igual a 900, o nosso tempo igual a 6, nós encontramos que a nossa constante de proporcionalidade é igual a 1 sobre 25. Muito bem. Portanto, se o novo volume for igual a 500 e o novo tempo for igual a 4, quantos ralos nós vamos ter? É o n, nosso n, novamente. A quantidade de ralos. Bem, a nossa quantidade de ralos, que é n, vai ser igual, então, a constante de proporcionalidade, olha ela aqui, 1 sobre 25, que multiplica, vamos lá, o novo volume, 500, dividido pelo novo tempo, 4, ou seja, 5 ralos. Olha, moçada, a gente não está muito acostumado, né,
A moçadinha não está muito acostumada a fazer esse tipo de percepção dos exercícios. Olha como é interessante, então, você perceber como as grandezas variam e como a montagem dessa fórmula agora muda os seus parâmetros de resolução dos exercícios. Tá certo? Então, eu estou dizendo aqui que N, olha, é diretamente proporcional a V. Nós temos isso muito repetido no Enem, hein, moçada? Presta atenção nisso. Então, olha, N, número de ralos, diretamente proporcional a V e inversamente proporcional ao tempo. Nesse formato que eu escrevi para você, acho difícil você estar se esquecendo de como montar uma fórmula envolvendo grandezas direta e inversamente proporcionais, ok? Espero que tenham aproveitado, analisem e a gente vai ter mais exercícios nesse formato, ok? Um abraço, até a próxima.